questão de doguinhos, né? Pra quem não sabe, gente, a Aline, ela é super engajada com a causa animal, né? Ela cuida, ela participa de resgates, ela participou, inclusive, lá do resgate no Rio Grande do Sul. Foi. Ela foi lá, real, gente. E a gente conversa muito sobre isso, e eu até falei pra ela, amiga, eu não consigo fazer isso, porque eu amo tanto que eu me sinto mal de ver qualquer coisa ruim. E como que você entrou nisso? E como que você consegue lidar com essas coisas? É legal você lembrar, porque aquele dia eu pedi sua ajuda, não foi? Pra uma causa, e você falou, amiga, eu consigo ajudar financeiramente, né? Mas eu fico psicologicamente arrasada. Me destrói, eu não tenho condições. Como que você lida com isso? Eu não tinha outra opção, né? O do Sul foi o caso que eu tava em casa vendo aquilo acontecer e só chegava isso pra mim, porque eu sigo muitas ONGs. Então, Bem mais perto aqui do microfone. Então todo mundo tava postando. Muita coisa. E eu ficava eu chorava, na época eu parei de postar stories, porque eu não conseguia fazer nada, não me sentia bem. Tava me matando aquilo por dentro. Eu olhei pra minha mãe e falei, tchau, tô indo pra lá. Minha mãe, como assim? Aí eu chamei uma amiga, falei, bora pegar um carro, vamos de carro, tudo pra ter carro pra usar lá, porque não tinha como alugar em Canoas. A gente ficou servindo um abrigo durante uma semana e foi, cara, show dos horrores na época. Show dos horrores. Eu não sei, então, realmente não consigo lidar com isso. Eu acho que são pessoas muito especiais para conseguir fazer isso que você fez. E você já tem essa história com animais, né? Como que começou? Desde pequenininha. Eu sempre quis ser veterinária. Só que na época, a minha família sempre veio de origem muito humilde. E na época eu não tinha informação, era muito ignorante mesmo. Tanto eu quanto a minha família em questão disso, de faculdade. Sim. Faculdade pública, essas coisas a gente nem sabia que tinha. Na minha cabeça, olha isso, na minha época, gente. Na minha época... Olha, parece que é velha. Mas é porque as coisas evoluíram muito rápido de um tempo pra cá. Mas na minha época, eu tenho 33 anos, o primeiro celular que eu tive era um celularzão, Ju, que era gigantão, dessa grossura, com uma anteninha. Sim, o tijolão. O tijolão que só tinha jogo da minhoquinha, que era aquele joguinho, vocês devem lembrar, muita gente aí vai lembrar, joguinho da minhoquinha. Então era muito simples. Então eu lembro que minha mãe me deu um celularzinho, mas eu não tinha dinheiro pra comprar capinha, aí eu enrolava ele numa toalhinha pra ele não estragar e colocava dentro da minha bolsa. Então eu era dessa época, então não tinha muita informação. E aí eu falei, putz, no momento não tem como fazer faculdade, que eu não tenho dinheiro. E aí acabou passando, e depois de um tempo eu acabei entrando pra jornalismo. Fiz jornalismo um tempo, fiz um ano. Depois eu apaixonei pelo teatro. Aí eu não conseguia pagar os dois, porque acho que na época eu recebia 3 mil no mês, que eu trabalhava como recepcionista no aeroporto de Guarulhos. Só que dava acho que 4, 5, contando com os livros, com tudo. Então parei. Aí minha mãe falou, olha, decide, o que te faz feliz? Porque a mãe não quer que você tenha um diploma triste. Exatamente. Pra mim, pra me satisfazer. Eu quero que você escolha o que é melhor pra você. E aí eu pensei, nossa, eu tô apaixonada pelo teatro. Eu entrei no teatro mais pra me desinibir, porque em público eu não conseguia falar. Você era tímida? Nossa, eu ficava com umas bolotas enormes aqui no meu peito, na minha garganta. De nervoso. E eu sempre gostei de falar, mas eu travava na frente das pessoas. Tem muita gente que é assim. E era uma pena. Eu sempre tive um raciocínio muito rápido e tal. Eu falei, poxa, uma pena, eu vou exercitar. O que eu posso fazer? Minha amiga falou, entra no teatro, que lá você vai... Lá você é obrigada a se soltar, Você vai virar de cabeça pra baixo, vai ficar... Você vai precisar fazer exercício lá, ficar pelada na frente de todo mundo, você vai perder a vergonha. Eu falei, é isso mesmo que eu quero. Aí fui. Aí acabei me apaixonando. Aí fez o teatro? Fiz, me formei. Aí depois fiz outros cursos com outros diretores também. Fiz com diretores da Globo. Fiz muita coisa legal para ir entendendo um pouco do olhar de cada diretor de cinema. Sim. E de novela também. E fui fazendo workshop atrás de workshop. Até que uma época eu acabei entrando pra TV. Então quando você entrou na TV, você já tinha feito teatro? Eu já tava com 18 para 19. Aí eu comecei o teatro com 19. É porque quando a primeira vez que eu entrei foi no Gugu. Eu sei. O Douglas fala que lembra de você. Nossa, o Douglas me fez. Ele falou que conversou, tipo, encontrava você lá e tal. E então lá foi o seu primeiro trabalho na TV. Foi lá que eu me apaixonei, aí que eu me apaixonei pelo jornalismo. Foi nessa época. Eu olhava o Gugu falando, né? Você trabalhou com ele então? Foram 3 anos. Ele era maravilhoso, né? Impecável. Uma pessoa muito querida. Ele foi tão querido na época que eu estava na faculdade de jornalismo e meu professor pediu para fazer
uma apresentação com uma pessoa incrível, com uma história de vida incrível, para eu decupar essa história. E eu fui muito Só safa, podia ser né? Eu ele, fui né? lá e perguntei se ele podia me dar uma entrevista de meia hora. E só que eu juro que eu imaginava que ele Não ia fazer. Ele falou, quem é essa garota, né? Enfim. Eu falei, ele nunca vai me dar uma entrevista. E aí ele topou. Quando ele topou, eu falei, eu não acredito. E eu lá com 19 anos. Que ele ia topar. Porque ele era um fofo, um querido. Maravilhoso. Aí não ficou 30, ele ficou 1 hora conversando comigo sobre a vida dele. Olha, que Foi querido, incrível. gente. Nossa, que coisa assim pra guardar pra vida, né? Assim, das coisas que eu fiz, eu sempre guardo também com muito carinho, porque ele me entrevistou uma Sério? vez. Em que ano, você lembra? Nossa, tipo, 2018, por aí. Ele me entrevistou e foi aqui em Alphaville, eu não morava aqui ainda, e aí eles alugaram uma casa e aí montaram um cenarinho assim. Que legal. E aí, tipo, e sabe que foi assim uma coisa que eu falei, nossa, porque parece que ele já estava tentando marcar uma entrevista comigo e a pessoa que estava fazendo minha assessoria estava, tipo, dificultando. Você acredita que eu cheguei e ele falou, nossa, já fazia tanto tempo que eu queria te entrevistar. Meu, ouvindo dele, né? Gugu, Do Gugu, né? uau. Como assim? Né? E um fofo. Então, tipo, é coisa que a gente, né, guarda, assim, pra sempre, né? De ter conhecido ele. É estranho hoje ele não tá mais aqui. Porque a gente fala, parece que, né, a gente vai ligar a TV, ele vai estar ali apresentando. Assim, era uma pessoa realmente muito de bom coração, muito né? de bom coração, muito. Então, aí você conheceu o Silvio também, trabalhou com ele? Eu trabalhei no SBT quando eu tinha também. Eu entrei com 18, 19, acho que 20, 21. Quando eu saí do programa do Gugu, eu já fui pro SBT. E lá no Gugu você fazia o quê? Tipo, assistente de palco? Eu comecei como assistente. Na verdade, eu era uma freelancer. Eu ia cobrir pessoas. Assim, quando eu não precisava, eu cobria buraco. Tá. E aí, depois eu virei fixa, fazendo os quadros. Sim. E aí, eu lembro que eu olhava as meninas no balé, assim, as roupas delas eram diferenciadas da nossa. Era um patamar a mais, né? E eu falava, uau, eu quero tanto um dia poder participar do balé. Aí eu não sabia dançar. Eu falei, acho que eu nunca vou ter chance. Aí um dia uma menina saiu. Aí o diretor me chamou e falou, a gente gosta muito do seu trabalho, você gostaria de assumir o posto? Aí eu falei, poxa, eu não danço. Ele falou, não, você vai dançar. Aí sabe quem me coreografou? Quem? A Rafinha Biscardi. A Rafinha, que tá lá até hoje. Até hoje, ela tá no SBT até hoje. Tá. Eu vi ela esses tempos que eu fui lá fazer uma gravação. E do mesmo jeito, linda, igual, maravilhosa, então ela te ensinou? Me ensinou, ela deu algumas aulas pra mim. E aí passou... E ajudou? Você conseguiu dançar? Sim, uma semana depois já tava lá. Ai, amiga, porque eu acho que eu não consegui. Eu sou péssima. A única coisa que eu faço é sambar. E muito bem. Coisa que eu não faço muito bem. Não, você samba muito. Agora, dançar, meu Deus, não. Eu sou toda errada. Mas eu acho que eu almejei tanto aquela vaga. Eu olhava para aquilo e na minha mente eu pensava assim... Eu já me imaginava ali, eu quero aquele lugar, eu já me imaginava estando ali, então eu acho que eu quis tanto. É lei da atração, né? Tipo, você se imaginou, você sentiu ali e aconteceu. Te falar que na minha vida, até hoje, muita coisa eu consegui. Parece até que quem não acredita vai falar, ai, que bobagem. Com a cabeça, assim, pensando e você idealizando aquilo, se imaginando na situação. Eu sou assim 100%, amiga. Até, tipo assim, de tudo, desde criança. Que eu vim de uma família bem humilde, assim, né? Também não tinha condições. Então, toda noite, eu estudava num colégio de pessoas muito de grana. Eu tinha bolsa. Aí, eu via tudo que eu não podia ter, né? Aí, eu tinha aquela vontade, sabe? E não era inveja. Criança, né? Tipo, não tem. Você tem vontade de... Você só queria. Você achava legal, sim. Isso. Aí, toda noite eu ia dormir. Aí eu ficava deitadinha na cama, imaginando que eu tinha aquela vida que eles tinham. E assim, é muito incrível como muita coisa aconteceu depois, sabe? Assim, e eu nem sabia que eu tava criando isso, né? Da lei da atração. Aí depois eu fui ler, né? Até pouco tempo, assim, eu comecei a entender isso, assim.